Olá, estamos juntos com mais um Cidadania e desta vez para conhecer dois personagens, duas histórias, com ingredientes de sucesso, resiliência, superação. Nós vamos conversar com Humberto Junqueira, publicitário e cartunista, e vamos conhecer a criação dele, um pássaro que fez o seu ninho, olha só, em cima da marquise do Congresso Nacional. E de lá de cima tinha uma visão privilegiada de Brasília, e por que não dizer do Brasil? Mas no meio dessa travessia veio uma doença genética, a visão foi comprometida e ele está aqui para contar o começo de tudo. E o mais importante, o recomeço com a ajuda da inteligência artificial. Humberto Junqueira está aqui com a gente. Humberto, obrigado pela presença. Obrigado a você, é muito bom, uma alegria muito grande estar aqui com você. Humberto, então vamos começar lá do início, década de 80, 1980, 1990, a criação do Extinho. Como surgiu? Como que foi essa ideia? Na verdade, eu sou publicitário, como você falou, me formei lá na Universidade de Brasília, aqui na Universidade de Brasília, e desde a época da faculdade eu já estudava quadrinhos, eu gostava, desenhava, talvez por isso até tenho seguido a carreira de publicitário. E quando me formei, naturalmente, eu comecei a pensar em quadrinhos e tentar criar um próprio personagem, inspirado no Luiz Fernando Veríssimo, no Enfio, com traços muito simples. Eu, então, inventei, vamos dizer assim, criei o Eixinho, o Monumental, que é esse passarinho que você contou, que mora em cima do Congresso Nacional. Foi uma explosão de ideias, escrevi 500 tiras, desenhei tudo ao mesmo tempo. E, na época, uma jornalista amiga minha falou, por que você não publica num jornal? E eu fui apresentar, à época, o Correio Brasiliense, aqui de Brasília, e comecei ali, no final dos anos 80, em meados dos anos 80, a diariamente postar nas páginas do jornal o Eixinho, o Monumental. E o nome Extinho Monumental tem uma história, que é o jornalista aqui de Brasília, já falecido, não é isso? Exatamente. Eu levei as minhas tiras, eu desenhava nanquim, né, no papel, para quem hoje em dia não sabe como é. Então eu criava, desenhava e escrevia as tirinhas, peguei aquele conjunto de 30, 40 tiras, assim, e tinha agendado uma hora com o editor de cultura do Correio Brasiliense, o falecido Paulo Pestana, um grande jornalista, e ele olhou aquilo, sorriu assim e falou, rapaz, você não quer publicar no jornal? Quero, eu era um garoto, tinha 22 anos, ia fazer 23. E ele falou assim, já tem nome? Eu falei, não tem nome nenhum, não. Ele falou, por que você acha da gente colocar o nome de Eixinho, o Monumental? Até porque é um passarinho tímido, é o oposto. Eu amei, né, cara? Adorei, falei, claro, por que não? E aí, naquele dia, nasceu o Eixinho. E aí, e o perfil desse pássaro? 10 anos, 3.500 tiras. O Extinho daquela época, como é que você imaginar? Porque ele tem essa visão de Brasília e do Brasil, tem a crítica política, ele fala do caos urbano. Quem é esse Extinho? A época que eu pensei, poxa, eu vou botar um passarinho solitário, meio tímido, que resolve fazer o ninho dele em cima do Congresso Nacional. Só que ele não sabe exatamente o que é o Congresso. Na verdade, ele mora num prédio. E ele acha esses vizinhos de prédio dele um pouco confusos, barulhentos. E a partir daí, e dali, como você muito bem disse, ele também enxerga a cidade, o Brasil. E eu comecei a pensar em situações que retratam a nossa vida política, o comportamento, né, social e cultural, e também tudo que acontece no Distrito Federal. Então, foi uma coisa assim que na hora eu achei fantástico, porque eu falei, poxa, um passarinho aqui de cima, ele está observando tudo que acontece em volta dele e ele vai fazer reflexões. Na verdade, o Extinho não é uma tira de humor pura e simples. Ela é uma tira de reflexão com a pitadinha de humor, né? Tanto que o personagem ele não fala, ele só pensa. Se você ver a tirinha, são só balões de pensamento. E o seu processo de criação das ideias, como é que surgia isso aí? Porque estudante da Universidade de Brasília e muita coisa acontecendo no Brasília, a questão política. E como é que era esse processo? Na verdade, eu acho que para qualquer cartunista, qualquer
pessoa que trabalha com quadrinhos, o Brasil é muito rico de ideias, porque todos os dias, o tempo inteiro, está acontecendo alguma coisa que pode gerar uma tira de quadrinhos, uma reflexão. Em Brasília, então, nem se fala, né? Se a gente abrir todos os dias os noticiários nos portais, tem alguma sugestão de ideia. Então, eu comecei a criar essas tiras, primeiro contando o comportamento de quem vive em Brasília, o dia a dia do brasiliense, e não tinha como, entrando no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, fazendo críticas, ou tratando com humor uma situação ou outra. E aí a temática, Fábio, passa a ser inesgotável, né? Agora, ele nasceu, o Extinho Monumental nasceu analógico, morreu analógico, e hoje nós temos as redes sociais. Como é que você analisa, se você retomou o trabalho agora, mas do que você já fez, como é que você analisaria assim, o que seria aquela repercussão à época? Olha, foram 10 anos publicando todos os dias no jornal. E eu, na época, fui considerado a única tira de histórias em quadrinhos, de quadrinhos brasileira, publicada no jornal brasileiro, que não era do eixo Rio-São Paulo ou do exterior. Isso me deixou muito orgulhoso, eu não sabia disso, eu fui informado. E foi, inclusive, por isso que eu acabei conhecendo figuras como o Ziraldo, Luiz Fernando Veríssimo, Jaguar, que eram leitores do Extinho. O Luiz Fernando Veríssimo e o Ziraldo e o Jaguar chegaram a fazer pequenos prefácios para um livro do Extinho que eu ia publicar, que jamais foi publicado. Mas eu me sentia muito orgulhoso. Por ser esse personagem do Planalto Central, que estava fora do eixo Rio-São Paulo, ele chamava a atenção, né? Então, foi uma época muito fértil, eu publicava diariamente. O Extinho começou a ter grande repercussão, não só em Brasília, como fora de Brasília. E isso só me estimulava a criar cada vez mais, né? E tinha uma interação com essas feras do cartunismo aí? O Ziraldo, por exemplo, você me falou que ele ligou para você. O Ziraldo, primeiro era um gênio, né? Eu sempre fui e sempre serei fã dele. O Ziraldo, certa vez, falou para mim por telefone, ele era muito bravo, né? Eu tinha medo. Ele falou, Humberto! Humberto, aquele jeito mineiro. Eu, quando começo a fazer uma tira de quadrinhos, eu começo de manhã e só vou terminar à noite uma tira, para a ideia depurar, né? E eu pensei, cara, se o Ziraldo, que é um gênio, leva um dia inteiro para fazer uma única tira, eu estou perdido, eu não vou fazer nunca. Eu quase desisto. Mas ele dava muitas dicas de técnicas, de formas, e principalmente puxava a minha orelha para usar o material correto, usar nanquim, não usar uma caneta ruim. E ele conseguia ver a qualidade do meu trabalho técnico, até mesmo na impressão de jornal. Eu falava, como é que esse cara consegue, meu Deus? Então eu tive essa alegria o Jaguar, por exemplo, o finado Jaguar, que foi o dono do Pasquim, né? Antológico jornal. Sim. Ele publicou 2 páginas de Extinho no Pasquim. Falou, Humberto, eu quero publicar. E foi uma honra para mim eu ter sido publicado no Pasquim, onde tanta gente, como o próprio Enfio, estava lá e passou por lá. Então, foram alegrias que o Extinho me deu de presente. O Extinho, que esse personagem que para mim, ele tem personalidade própria, ele acabou me dando, que foi a chance de conhecer meus ídolos. E olha só, você falou aí, as alegrias que você teve. Então, a gente chegou aqui no início, como foi? Agora a gente vai entrar no meio, que é aquela tormenta, que é a questão da retinose pigmentar, Sim. Uma doença rara, e que acometeu você e reduziu a sua visão. Quanto de visão você tem? O que aconteceu? Conta essa realidade que se abateu sobre você. Você bateu a doença, mas você é um cara cheio de vida que deu um olé. Hoje eu tenho no máximo 5% de visão. Aí você vai falar, serve para quê? Para saber se está de dia, se está de noite, se vai chover, eu vejo luzes, mas eu não consigo andar sozinho, eu não consigo desenhar mais, eu não consigo ler um livro, eu não consigo reconhecer uma pessoa na minha frente. Eu vejo vultos,
né? Mas se você passar calado por mim e eu estiver distraído, eu nem percebo que você passou por mim. Então, de fato, eu me tornei um deficiente visual. E isso não tem como lutar contra, eu não tenho como esconder, né? É um fato. E não tem cura. A retinose pigmentária é uma doença degenerativa. Quando eu estava na faculdade, eu enxergava como qualquer pessoa. Mas ao longo das décadas, eu não acordei um dia sem enxergar. Meu Deus, não estou enxergando. A visão vai diminuindo, diminuindo. Você vai deixando de fazer coisas. Por exemplo, eu parei de dirigir, porque eu já não conseguia mais. Parei de dirigir de noite, depois de dirigir de dia. Depois eu parei de ler, porque eu já não conseguia enxergar um livro. E aí você vai, aos poucos, se adaptando. E quando eu tive esse diagnóstico, olha, você tem retinose pigmentar. Eu tinha 15 anos. O médico, inclusive, virou para minha mãe e falou, você vai ficar cego. Se eu fosse a senhora, eu tirava esse menino da escola e botava ele para aprender braille, porque antes dos 20 anos ele não vai conseguir mais nada e não vai fazer nada na vida. Esse foi o diagnóstico que eu tive. Mas a gente, graças a Deus, acaba não aceitando, não é revoltando. Eu falei, bom, eu não vou poder ser dentista, relojoeiro, motorista, cirurgião, porque eu vou perder minha visão. Eu já tinha uma vocação pela comunicação. Falei, eu vou seguir minha carreira enquanto der e vou tentar vencer esse desafio lá na frente, né? Eu acho que todo mundo tem algum tipo de dificuldade, ou vai ter na vida. Umas são intransponíveis, outras não. A gente só não pode aceitar que elas vão vencer a gente. Sempre tem uma maneira de você dar um jeitinho, dar um drible nela e seguir sua vida. E foi isso que eu fiz ao longo da minha trajetória como publicitário e, por que não, como cartunista também. Ou seja, aí deu uma interrupção no Extinho e como é que você seguiu a tua vida como publicitário? Depois de quase 10 anos fazendo o Extinho, eu não parei porque eu não enxergava mais, eu não dava mais conta, eu já tinha saturado. E eu tinha uma vida muito intensa como diretor de criação de agências de publicidade e eu parei. Só que o tempo foi passando, a visão foi diminuindo, e eu, nem querendo, eu conseguiria voltar a fazer o Extinho, né? Eu falei, puxa, eu tentava desenhar e não enxergava. Então, aí eu acabei parando de vez. O Extinho virou um recorte de uma história de Brasília, de um pouquinho do Brasil, que marcou época, mas que estava ficando no passado, né? Mas eu, como quase tudo que eu fiz na minha carreira, na minha vida, né? Eu sempre quis dar um jeito de solucionar as situações. Eu posso contar só um exemplo? Claro. Por exemplo, eu como diretor de criação, eu participava de muitos eventos, e publicitário já tem fama de ser metido a besta, né? Os caras acham que é o quê? E eu ia para os eventos e já não enxergava tanto, enxergava bem mais do que hoje, evidente, mas não enxergava. E as pessoas chegavam para mim cumprimentar e esticavam a mão, como vai? E eu olhava para você, cara, e a pessoa de mão no ar, aí ela bota a mão. Depois eu ficava sabendo, olha, tem uma pessoa profundamente chateada com você, porque você fingiu que não viu, que ela esticou a mão e você não pegou, eu ficava arrasado. E aí eu pensei, só para ilustrar, eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso na minha vida? Porque a visão não vai voltar. Isso é um fato. Eu preciso resolver de uma maneira, porque senão eu vou ter problema profissional, vou ter problema com as pessoas. E aí eu consegui encontrar uma solução. A solução nem sempre é óbvia, por exemplo. A solução, você vai ter que voltar a enxergar. Isso não vai acontecer. Não vai. Eu comecei a chegar nos lugares e sacar primeiro. Simples, pô. Então, em vez de eu esperar, eu te dou a mão. Se você não pegar na minha, tudo bem. Mas eu não passo mais por esse constrangimento. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Eu sempre tento encontrar uma alternativa, uma solução que me ajude a seguir em frente com o problema que eu tenho, né? E com o Extinho não foi diferente. Mas aí, teve a doença, você deu a volta por cima, o trabalho continuou. Agora, o Extinho não morreu. Ele continua, não é isso? É verdade. O que aconteceu? Eu parei de fazer o Extinho ficou quietinho, adormecido, mas as pessoas que conheciam o Extinho, que leram, que acompanharam a tira, eventualmente chegavam para mim e falavam assim, por que você não publica de novo? Primeiro, porque eu não enxergo. Depois eles começaram a falar, por que você não abre um
um perfil no Instagram para postar as tiras que você fez há tantos anos atrás. E eu também nunca fiz isso porque eu não enxergo, de novo eu ia ter dificuldade. Mas de tantas pessoas falarem, esse ano, inclusive, em junho, julho, eu não me lembro, eu falei, eu vou fazer esse perfil. E com a ajuda do meu filho, que é 100% digital, do meu filho mais velho, o João Pedro. Eu tenho o João Pedro e a Clara. Ele tem 19 anos, né? Então eles nasceram na era digital. Eu falei, filho, você me ajuda? E os meus filhos ajudaram, criaram o perfil do Exinho, não é meu. E eu comecei a postar tiras antigas. Eu seleciono, eles fazem a curadoria, porque eu não vejo. Ô pai, essa tira fala disso, eu posta. E comecei. E isso começou a dar muita repercussão. Teve tira minha que teve 10 mil views, me surpreendeu. De gente da época, de gente nova que nunca viu, que achou aquilo bacana. E eu comecei a postar cada dia mais tiras antigas. E como publicitário, um cara de criação, não deu outra. A minha cabeça começou a explodir de ideias novas. Falei, cara, eu podia fazer uma tira sobre isso. Cara, eu podia fazer uma tira sobre aquilo. E comecei a escrever as tiras, guardar roteirinhos delas. Mas falei, infelizmente eu nunca vou poder fazer mais, porque eu não consigo mais desenhar. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, mas eu podia fazer de novo. E aí eu tive uma ideia, uma alternativa, que foi... Sempre há uma alternativa. Sempre há uma alternativa para a dificuldade. Eu digo o seguinte, pode não ser aquela que você realmente deseja, pode não ser exatamente o que você procura, mas vai ter uma alternativa, uma solução. Eu falei, e se eu pegasse... Eu tenho quase 4 mil tiras. Então eu tenho o Exinho e seus personagens em todas as posições possíveis. E se eu pegasse alguém que vetorizasse, ou seja, pegasse cada desenho daquele e fizesse um grande arquivo de Exinhos, né? E aí eu pego e roteirizo, e eu faço uma nova tira, e pego, por exemplo, o Exinho que está no ninho de uma tira, o Exinho voando eu já tiro de outra tira, o Exinho conversando com o sapo numa outra tira, eu coloco de novo e reescrevo a história. Falei, eu acho que dá. Pedi para alguém me ajudar, evidente, eu não enxergo, ele fez o banco e eu comecei a entregar o roteiro para ele. Quadro 1, Exinho no ninho, papapá. O que ele fala, a pessoa não cria nada, ela só faz o papel do meu olho. Quadro 2, e aí ele monta a tira. Um dia eu fiz isso artesanalmente para testar, ele criou uma tira, me mandou, e aí eu chamei meus filhos de novo, apresentei para eles, eles deram uma olhada, leram, abriram um sorriso, viraram para mim, meu filho falou assim, pai, como é que você fez? Nesse dia eu vi que eu tinha ressuscitado o Exinho, porque do nada... Nem quem era do mundo digital tinha percebido que aqueles desenhos ali, eu não tinha feito na hora. Eles eram desenhos de 25, 30 anos atrás que eu estava reutilizando. E aí eu comecei a fazer de novo tiras e postar no meu perfil tiras atuais. Muita gente não sabe que aquela tira é atual ou que ela foi feita agora. Porque você, muitas vezes, não percebe a diferença. Ah, eu não posso fazer, por exemplo, se eu quiser o Exinho com uma toalha no ombro, eu não vou poder fazer porque eu não tenho o Exinho com a toalha no ombro já desenhada. Então, é claro que tem limites, né? Mas eu posso refazer as tiras. E foi o que eu comecei a fazer e comecei a postar mais e mais e mais tiras, né? Comecei a fazer, ousar um cara praticamente cego, voltar a fazer histórias em quadrinhos com seus próprios desenhos. Eu vi que você emocionou agora, hein? É verdade. Não é? É porque é emocionante para mim ressuscitar, né? E a família nesse papel aí? Queria que você falasse um pouquinho. A família tem vários papéis importantes, né? O racional é o seguinte, a família faz a curadoria das minhas tiras hoje. Pai, no quadro 3, o Exinho que a pessoa colocou lá, que você mandou, não tá legal. Pede para ele botar uma outra. Aí eu falo, ó, você troca. Ou, pai, no quadro 1, o Exinho está muito pequenininho no horizonte, talvez se aumentar. Então eles fazem a curadoria, eles são meus olhos. Ninguém melhor do que a minha família para conhecer o Exinho, porque eles conhecem o Exinho e a minha história. São minha família, meu filho, claro. Minha filha, minha mulher, a Fabiana. Então eles
Eles veem o que eu estou fazendo. E o outro papel é o apoio. É aquele apoio de nunca... eles não me estimulam. Você sabe qual é o maior estímulo que você pode dar para alguém que tem qualquer tipo de dificuldade para vencer? Sim. Simplesmente acreditar que ela é capaz. Você não precisa falar, você vai, sobe essa montanha. Não precisa. Basta você acreditar que ele é uma pessoa como você. Que ele pode fazer, pode não fazer, mas pode, só depende da vontade. Então a minha família, ela me tratar como se eu fosse uma pessoa como outra qualquer, é o maior estímulo que eu tenho na minha vida. Eles não me tratam como se eu fosse um pobrezinho que precisa de ajuda. Ajuda seu papai. Eles me tratam como normal. E a inteligência artificial? O que acontece? Lembra? Eu não posso mais desenhar. E eu pensei, não, mas eu posso. Eu posso pegar os desenhos antigos e usar, comecei. Mas a cabeça continua pensando, né? Eu fui procurado por um pesquisador que trabalha com inteligência artificial, com tecnologia há muitos anos. E ele falou, Humberto, eu posso tentar te ajudar. E se a inteligência artificial te ajudasse a desenhar? Veja, uma coisa importante. A inteligência artificial... Aí ele me propôs desenvolver a inteligência artificial para que ela, pegando todos os meus 4.000 desenhos do Extinho, se olhando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, andando, voando, ela entenda aquele desenho e ela comece a desenhar sequências, como se fosse no desenho animado. Então, ela entende o desenho e ela pode reproduzir o desenho. Então, eu estou trabalhando agora, junto com esse grupo, para que, ainda não está pronto, mas para que, e provavelmente isso vai acontecer no ano que vem, o Extinho possa ser a minha mão. O Extinho é o nome da inteligência artificial, desculpa, eu já chamo ela de Extinho. Né? Como assim? Ela não vai criar nada, ela não vai me dar ideias, ela não vai fazer nada, porque senão a história não é minha. Verdade. Né? É da inteligência artificial. O que ela vai fazer? Eu vou sentar diante dela e falar assim, ô Extinho, vamos fazer uma tira? Vamos. Extinho, eu quero no primeiro quadro você voando e atrás de você está o Congresso Nacional. São os meus traços. Humberto, eu posso fazer o seu traço assim ou assim. Qual que você quer? Eu quero esse aqui. Ok, Extinho. No quadro 2, o Extinho acabou de posar no Congresso Nacional. Ele não vai pegar um Congresso Nacional desenhado, ele vai pegar o que eu faço e vai reproduzir. E aí eu monto os quadros e falo, agora, Extinho, eu vou botar os textos. No quadro 1, o Extinho está falando o seguinte, e bota o texto. No quadro 2, o personagem que está com ele vai responder isso. E aí ela vai só colocando e a tira está pronta. Então, a inteligência artificial está sendo trabalhada não para criar, e eu insisto nisso, mas para servir como uma ferramenta. A inteligência artificial, se ela souber ser usada, ela é uma ferramenta poderosa, que pode ajudar qualquer pessoa. Você vai ser sempre o criador. Eu vou ser sempre o criador. A inteligência não vai criar um quadro sequer. Ela vai ser a ferramenta, né? Ela vai executar o que eu mandar. Sempre como base os meus desenhos. Então você vai ver o meu desenho. É diferente. Hoje eu sei que a inteligência artificial, acho que você ou qualquer pessoa que está nos vendo já pode ter passado por isso, faz musiquinha. Ah, eu botei lá o meu nome, dei um assunto e chegou uma música legal. Isso não é criação. Isso é inteligência artificial trabalhando para você. Eu insisto nisso porque o que eu vou fazer é completamente diferente. É usar a inteligência artificial para fazer o papel do meu olho. Então, quem vai criar continua sendo eu. Eu vou continuar sendo o criador. A ideia vai vir, boa ou ruim, a ideia vai vir da minha cabeça. Né? Pode ser uma porcaria de tira, ou pode ser uma tira fantástica, mas o criador é o Humberto Junqueira. E o desenho que eu vou ver lá também é o desenho, é o personagem que ele criou, com a mão dele, com a cabeça dele, só que ele está sendo, para facilitar, criado e desenhado, desenhado o traço pela inteligência. E quem quiser ver o Extinho Monumental, onde pode ver? Olha, o perfil do Extinho, o Monumental, é Extinho_o Monumental, lá no Instagram. Quem quiser me acompanhar lá, é um prazer
praticamente todos os dias eu posto novas tiras do Eixinho, ou velhas tiras do Eixinho. Quando eu acho que uma tira é atemporal, mesmo que ela tenha sido desenhada há 30 anos atrás, eu acho que é muito curioso e interessante. Eu posto e falo, olha, essa tira aqui é de 1998. E muitas vezes ela é atual, né? E tiras novinhas em folha que eu estou ousando, como eu disse, voltar a fazer, mesmo não enxergando praticamente nada. Humberto, a gente chegou no final do nosso programa. Eu queria te agradecer, sucesso e parabéns pela forma como você conduziu toda a tua vida até agora. É um estímulo para todos nós, para quem está em casa, para todo mundo, quando houve uma história de sucesso, de felicidade, resiliência. Cara, obrigado. Eu é que agradeço a você, agradeço a TV Senado e lembro a todo mundo, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou super-herói, nem estou vencendo desafios impossíveis. Todo mundo, como eu disse, tem dificuldades. Não desiste na frente delas, não. Né? Se você tem um muro enorme e você fala, eu não consigo escalar, dá a volta nele. Sempre a gente vai encontrar uma maneira de seguir em frente. Muito obrigado. Obrigado a você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.